Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira, jornalista do Portal Metrópolis, e estou hoje aqui no gabinete do secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira, acompanhado do meu colega aqui, Arthur de Souza, para falar um pouco sobre a situação do Distrito Federal e, claro, do BRB. Muito obrigada por nos receber, secretário. Eu que agradeço. Não tem como começar essa entrevista sem falar do assunto mais importante e até preocupante para toda a população aqui do Distrito Federal, que é o BRB. Afinal, o banco tem salvação? Tem, com muito esforço, com muito sacrifício do GDF. O GDF, muita gente fala, olha, o problema do BRB é do GDF. É do GDF. O GDF está fazendo todos os esforços, a governadora Celina está fazendo tudo o que é possível para a gente devolver o BRB saudável para a população de Brasília. Então, nesse momento, é prioridade zero do governo encontrar uma saída tecnicamente possível para o BRB, para que o BRB continue prestando os serviços que ele presta à população de Brasília. Secretário, o prazo que foi dado ali pelo Banco Central se encerra no final deste mês de maio, dia 29. Até lá, vai ser possível e de que forma vocês vão recompor o Banco de Brasília? Nós estamos, digamos assim, tocando, né, 3 grandes projetos para resolver o problema definitivo do BRB. O primeiro deles é aquela operação que a Câmara Distrital aprovou, que é uma operação de empréstimo de socorro do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que nós temos esbarrado nas garantias que o FGC exige. A lei distrital aprovou que o GDF poderia dar imóveis para a garantia da operação. O mercado financeiro não é simpático a garantias com recursos imobiliários e nós estamos, então, buscando outras alternativas, como principalmente o aval do Tesouro Nacional que presta esse aval a todos os entes subnacionais, estados e municípios que buscam operações de crédito e que tenham um desempenho fiscal classificado com CAPAG A ou B, ou seja, os entes subnacionais que tiveram responsabilidade na execução fiscal e têm um bom índice de CAPAG, o Tesouro Nacional normalmente concede essas garantias, as operações de crédito desses entes. E nós estamos passando um momento difícil, porque temos que conseguir esta operação para poder capitalizar o BRB e temos um índice de CAPAG baixíssimo, né? O desempenho fiscal do GDF nos últimos 2 anos foi pífio, tanto que o nosso CAPAG desceu de A para C, né? Até a gestão 2022, começo de 2023, o GDF tinha CAPAG A. Se eu tivesse CAPAG A, não estaria discutindo tanto esse aval. Mas 2024, principalmente 2025, o desempenho fiscal do GDF foi desequilibrado, foi pífio, e com isso a nossa nota CAPAG caiu para C, e é essa dificuldade maior de se encontrar um aval do Tesouro Nacional para esta operação. Contudo, dentro de todos os avais que o Tesouro Nacional concede a todos os entes subnacionais, municípios, estados, talvez o mais confortável, embora nós não tenhamos CAPAG, o mais confortável seja o do GDF, porque o GDF é que tem maior parcela de recursos para receber do Tesouro Nacional. Então, amanhã, se o GDF não conseguir honrar seus compromissos, o Tesouro Nacional tem como, né, receber, principalmente com o FPE e o FPM, que nós recebemos. Nós somos o único ente subnacional que recebemos as 2 fontes de receitas, FPE e FPM, e é o Tesouro Nacional que nos repassa. Então, amanhã, se o GDF ficar inadimplente com uma operação dessa natureza, o Tesouro Nacional não teria prejuízo nenhum, porque ele tem nossos recursos na mão. Então, por isso, nós entendemos que
de todos os avais que o Tesouro Nacional concede para esses entes subnacionais, talvez o mais palatável, o mais seguro para eles, embora a gente não tenha o CAPAG desejável, né, o mais seguro para eles fosse o GDF. Mas enfrentamos esse problema de ter tido uma gestão fiscal pífia, né, ruim, desequilibrada, e essa gestão fiscal impede hoje que a gente tenha facilidade com essa concessão de aval, que é natural entre os entes subnacionais e o Tesouro Nacional. Ontem, o ministro da Fazenda disse que esse é um problema do GDF e não deu nenhuma sinalização da intenção do governo federal em dar esse aval do Tesouro para esse empréstimo. Ele citou que essa ajuda seria dada em caso de risco sistêmico ao mercado financeiro. Esse risco, na avaliação do senhor, existe hoje? Existem, né? Porque o sistema financeiro é como se fosse um dominó encarrilhado, né? Quando cai uma pedra, respinga em quase todo dominó. É como se fosse uma queda sucessiva, né? A gente sabe que o mercado financeiro é volátil, ele está sempre sujeito a riscos, né? E principalmente riscos do próprio mercado. Não deixa de ser o BRB um risco para o mercado financeiro. E não deixa de ser também uma calamidade social. Brasília não tem o BRB, o transporte público depende do BRB, a saúde depende do BRB, nós temos aí os servidores públicos que recebem pelo BRB, servidores que têm consignados com o BRB. Então, isso que o ministro falou está presente no nosso pleito, né? A situação do BRB representa um grande risco para o sistema financeiro, um grande risco para o equilíbrio social e econômico do Distrito Federal. Secretário, se o governo federal não der esse aval, o GDF ainda assim consegue esse empréstimo? Nós temos que buscar alternativas, evidentemente. É lógico que se nós tivéssemos do ministro da Economia, né, se nós tivéssemos dele hoje a palavra, olha, vou dar o aval, o Tesouro vai dar o aval, amanhã o dinheiro estaria liberado para nós, porque o aval do Tesouro é um importante instrumento de segurança que o mercado financeiro teria. A gente prefere trabalhar com a hipótese de que ainda conseguiremos mostrar para o Ministério da Economia, para o próprio governo federal, o quão importante o Tesouro Nacional conceder esse aval, já que ele concede para todos os entes subnacionais, municípios e estados, que dele recorrem, né? Evidentemente que nós não estamos nessa situação que todos que obtêm recorrem, porque nós tivemos uma gestão fiscal desequilibrada e pífia em 2024 e 2025. O que aconteceu com as contas do GDF quando o senhor diz que houve uma gestão pífia? O que isso significa para a gente explicar para a população? Significa que o GDF vem de quase 30 meses incorrendo em sucessivos déficits, sem poupança corrente, ou seja, o GDF tem gastado em despesas correntes mais de 95% de receitas correntes e, portanto, ele não tem poupança corrente. E talvez seja o item que mais afete o CAPAG do GDF, seja a poupança corrente, né? Essa gestão foi... eu, como professor de economia, eu diria que aqui se implantou um regime tipo laissez-faire, né? Onde você tem mais de 100 ordenadores de despesa que faziam suas despesas à vontade, né? Deixar e fazer, laissez-faire, né? Então, acredito que o controle, a mão de ferro para você controlar os recursos do GDF não ocorreu, principalmente em 2024, 2025. Antes não, o governo estava equilibrado, o CAPAG era A e tínhamos superávit. Mas 2024, 2025, nós incorremos sucessivamente, mês após mês, em déficits fiscais que hoje nos coloca numa situação como essa. Precisamos de recursos de fora para poder capitalizar o BRB e tirá-lo da situação em que ele se encontra, e não temos o CAPAG para obter
o aval do governo federal, do Ministério do Tesouro Nacional. E a gente espera que consigamos sensibilizar as autoridades da economia federal, do governo federal e do próprio governo federal, de que a nossa situação é uma situação diferente em relação a todos os outros municípios, em relação a todos os outros estados. Secretário, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre sua gestão, né? O senhor começou há aproximadamente um mês aqui na Secretaria de Economia, o senhor comentou um pouco sobre o cenário, da questão do desempenho pífio que teve nos últimos 2 anos, da questão do CAPAG, do GDF que caiu por causa dessa gestão. Queria que o senhor comentasse um pouco da questão do déficit. Qual foi o déficit atual das contas do GDF e qual o motivo principal desse déficit que se encontra atualmente? Nós temos um déficit oficial, contabilizado, que está no balanço, né, nos balanços de 2024 e 2025, um déficit de 1 bilhão e 400 em 2024, valores aproximados, 1 bilhão e 400, e um déficit de 900 milhões em 2025, que juntos daria 2 bilhões e 300. Mas nós temos uma outra situação, que são os chamados restos a pagar não processados, que são despesas que o GDF fez em 2025, principalmente, e que não empenhou, não emitiu, 2024 e 2025, que ele não emitiu as notas de empenho. E se não emitiu as notas de empenho, não está presente na contabilidade. Estima-se que o GDF tenha ainda é uma estimativa, cerca de 2 bilhões em débitos de 2024 e 2025, desprovidos de empenhos, e obviamente que quando formos regularizar esses restos a pagar não processados, teremos que arrumar também o orçamento para eles. Para resolver essa situação, o senhor já falou da questão de um dos projetos anunciados, que é a questão da venda da dívida ativa. O senhor pode explicar para a gente melhor, explicar para a população do DF como que funciona esse projeto, como vai funcionar? Na realidade, nós não estamos vendendo a dívida ativa, nós estamos securitizando. Eu estou pegando certificados de dívida ativa e transformando em papéis que o mercado financeiro aceita. Por exemplo, debêntures, né? Debêntures é um papel que o mercado financeiro aceita. Então eu estou pegando essas CDAs, esses certificados de dívida ativa, e vou trocar por papéis que o mercado financeiro aceita, e isso vai, né, se criar um FDIC, um fundo, né, de financiamento de direitos creditórios, né, e esse mercado financeiro aposta nesses fundos, aplicam nesses fundos, porque espera ter deles rendimentos, e esse dinheiro é do Tesouro, porque é dívida ativa, é do Tesouro, e nós podemos, com ele, como é um recurso extra, com ele poder dar um socorro ao BRB. E já tem uma estimativa de quanto o GDF espera arrecadar com esse projeto? A gente espera que esse fundo, esse FDIC, ele tenha pelo menos entre 3 bilhões e meio e 4 bilhões e meio de cotas sêniores. Essas cotas sêniores, elas transformam em liquidez imediata, e pelo menos 18 bilhões em cotas subordinadas, né, que são ativos, que têm valor no mercado financeiro, né, e que podem estar à disposição também para a gente salvar o BRB, para a gente poder aportar no BRB parte deles, para que o BRB possa ter força novamente para ser essa entidade tão importante para a economia de Brasília, tão importante para a sociedade brasiliense. Secretário, a governadora decretou recentemente alguns cortes que chegam até na casa de 25% dos contratos, né, da suspensão. A expectativa é que essa tesourada que tem sido feita resulte em uma economia de quanto, assim, materialmente, em valores? Olha, a gente não estima quanto vai ser a economia, por quanto esses cortes poderão ser maiores e poderão ser menores. O fato é que nós recebemos o governo com uma estimativa de que até o final do ano nós teríamos 5 bilhões e 400 milhões em déficit
nas despesas de custeio e de investimentos. Então, nós temos que fechar o exercício, por ser o último ano de mandato, tanto do governador Ibanez quanto da governadora Celina, nós temos que fechar o governo no azul. Então, a nossa meta é eliminar esse déficit potencial de 5.400, isso não vai ocorrer, e eliminar também o déficit escritural. Até 31 de março, o déficit escritural era de 1,9 bilhão. Nós temos que eliminá-lo, né? Lógico que não vamos... Nós sabemos que não é só pelo lado da despesa, nós temos que aumentar a receita. E nós temos um grupo de fiscais e auditores muito competentes, estão entusiasmados, estão trabalhando. Você vê que todos os dias tem notícia da nossa fiscalização aí nas ruas de Brasília, nos postos de entrada da cidade, fiscalizando as cargas que chegam, fiscalizando a circulação de mercadorias que estejam em situação irregular. Nós devemos fazer uma fiscalização voltada para o uso de cartões de outros estados aqui na economia, máquinas de cartão de outros estados aqui nos estabelecimentos do DF. Então, nós temos uma série de medidas de combate à sonegação, de melhoria na eficiência da arrecadação, que vai trazer um crescimento da receita. Então, se nós combinarmos o crescimento da receita com os cortes de despesas que haverão, a nossa ideia, a nossa intenção é eliminar aquele déficit que já está escriturado em 31 de março e não permitir que daqui até dezembro surjam novos déficits, né? Pelo contrário, tem que gerar superávit pelo menos de 1.900 para matar o que já está contabilizado. Mas a nossa expectativa é que a gente feche o exercício 2026 no azul, que é o que todo governo deveria preocupar. O senhor comentou da questão das operações da Receita do DF. De que forma especificamente elas podem ajudar nessa questão da economia? Na medida em que você combate a sonegação, na medida em que você combate a elisão fiscal, na medida em que você combate, né, todo tipo de omissão de receita, você incrementa a arrecadação. Nós estamos com desempenho bom, de uns 15, 20 dias para cá, o desempenho da receita é muito bom, tem melhorado bastante. Esperamos que continue melhorando, que a gente possa crescer mais ainda, para a gente otimizar a arrecadação, né? A gente trabalha nas duas pontas. A gente sabe que a arrecadação sempre movimenta-se contra a gravidade e a despesa a favor da gravidade. Mas a gente tem que estancar esse crescimento da despesa e colocar força na máquina para que ela rompa a gravidade e cresça a receita ao nível que nós precisamos que ela cresça. Secretário, em um momento de aperto dos cintos e crise, todo mundo fica com medo de ter que pagar o pato. E o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: vai ter aumento de imposto para a população? Não, mesmo porque o aumento de imposto tem o princípio da anualidade, você tem que aprovar na Câmara, você tem que mandar para a Câmara. Então, nós não tensionamos em nenhum momento aumentar os impostos. Nós tensionamos dar eficiência à máquina, através da inteligência artificial, através de construir aqui uma secretaria mais bem informatizada, né? Nós temos que sair da era analógica e passar para a era digital, né? Então, você usar a inteligência artificial, usar a tecnologia para melhorar a eficiência, né? Nós temos aí dados fiscais importantes que o COAF pode nos fornecer, dados fiscais importantes que o Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Receita Federal, pode nos fornecer, e nós podemos combater essa omissão de tributos. Nós temos que combater a sonegação, nós temos que combater o jeito de poder driblar a nossa legislação tributária, né? Então, isso nós temos que buscar essa eficiência. E é evidente que a gente pode conseguir avançar muito sem aumentar tributos, sem aumentar a carga tributária. E o senhor acha que já é possível garantir, por exemplo, que não haverá aumento das passagens de ônibus, por exemplo? Isso passa pela Secretaria de Economia? Olha, a governadora Celina,
ela hoje lançou a ideia de um estudo que ela está fazendo para tarifa zero, né? É lógico, é estudo ainda, é planejamento. Então, se você perguntar para a governadora, a vontade dela é que a tarifa fosse zero. Então, a gente não tem esse planejamento aqui que não seja o de verificar a possibilidade de, quem sabe, de constituir um fundo para essa tarifa zero. Mas, por enquanto, na área da mobilidade, o que nós temos que ter é a melhor eficiência possível. Secretário, há 24 anos, o senhor participou como representante do Distrito Federal da criação do Fundo Constitucional do DF, que hoje representa uma parte muito importante do caixa do governo todos os anos. Vira e mexe, parlamentares de outros estados, até integrantes do governo federal, falam em reaver, em rediscutir esse assunto. Como é que o senhor encara isso? E isso é um receio do GDF, de que esse assunto volte à tona agora com essa crise do BRB? Olha, eu já fui parlamentar federal, já fui deputado federal por 4 anos, mas um mandato só, mas fui deputado federal. E a gente sempre via no Congresso burburinhos, precisamos mexer no fundo, precisamos redistribuir ele para o entorno de Brasília. Às vezes os governos de Goiás tentaram em outras ocasiões pegar uma fatia. Mas o Fundo Constitucional, ele foi colocado na Constituição para atender o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é hospedeiro de todas as embaixadas de todos os países. Essas embaixadas têm imunidade tributária. Essas embaixadas não pagam taxas para o GDF, não pagam impostos, né? O Brasília também é o hospedeiro do governo federal. A maioria dos prédios que poderiam gerar grandes IPTUs para nós são prédios públicos, né? Da Câmara, do Senado, do Executivo, do Judiciário, são apartamentos, prédios comerciais que pertencem ao poder público e que não pagam IPTU, não pagam tributos para o governo. Então, nessa condição do Distrito Federal ser o hospedeiro da República, do Distrito Federal ser o hospedeiro das representações de todos os países do mundo aqui, e que, portanto, tem a imunidade tributária aqui, é que é muito necessário esse fundo. Esse fundo poderia até ter sido melhor se nós não tivéssemos tanta oposição a ele. Mas isso é o mínimo que Brasília pode receber pelo fato de ter esses encargos. Os encargos de ser a capital federal, de ter aqui mais da metade dos imóveis de maior valor pertencentes ao governo federal, de ter aqui uma quantidade enorme de imóveis pertencentes a embaixadas do exterior, com um quantitativo de funcionários de embaixadas e tudo mais, que tem imunidade tributária, pelo menos dentro da embaixada tem imunidade tributária, até do consumo que eles têm lá, né? Então, é o mínimo que o Brasil poderia dar para o DF, é esse fundo constitucional. Eu sempre falo que ele é o filhinho, né, que eu gostaria de que ficasse preservado por toda a eternidade. É o filhinho que eu tenho, que eu gostaria que ficasse preservado para toda a eternidade aqui no GDF. Secretário Valdivino de Oliveira, eu agradeço a entrevista. Eu que agradeço a vocês, né? O portal de vocês é muito importante para a cidade, né? E que vocês continuem levando boas notícias para todo cidadão brasileiro. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço e até a próxima.